Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar da segunda temporada de um anime que vai contar a história de Wakana, que após um trauma na infância relacionado à sua paixão por bonecas, se tornou um recluso social, evitando interações e escondendo seus interesses. Já Marin, uma garota extrovertida e popular, é uma otaku assumida e uma grande fã de cosplay. A descoberta do talento do Wakana pela costura e sua paixão por bonecas acaba sendo um ponto de conexão entre eles. Apesar de suas diferenças, apesar de várias diferenças entre eles, acaba sendo um ponto de conexão. E estou falando de minha adorável cosplayer, então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilha nosso vídeo, porque hoje ele será épico. Então vambora! Bom, galera, nesse episódio, vemos que a Marin liga pra Jojo, pra pedir pra ela que ela se junte, ao grupo, de cosplay ali que elas iriam fazer. Só que ela iria participar, mas a Jojo acaba recusando justamente por quê? Porque era um grupo de cosplay, queria fazer um cosplay de personagens de jogo, de um jogo de terror, basicamente, onde tinham freiras e tudo mais, E ela não gosta muito desse tipo de coisa, ela só gosta de Mahou Shoujo, que é aquelas garotinhas mágicas, Mas a sua irmã adora muito esse jogo, que as meninas iriam fazer o cosplay, E quando a sua irmã, a Shinjo, acaba aparecendo, Juju era o nome de cosplayer dela, mas o nome verdadeiro era Sajuna, E quando a Shinjo acaba aparecendo e a Sajuna fala que estava falando com a Marin, que a Marin tinha ligado, pediu para ela participar de um grupo de cosplayers, onde fariam um cosplay de um jogo que a Shinjo ama bastante. Isso acaba deixando ela muito animada, só que ela acaba ficando desanimada, por quê? Porque sua irmã tinha recusado esse convite, o que deixou ela muito triste. Mas depois ela acaba aceitando, por conta da cara que sua irmã fez e tristeza, Então ela acabou cedendo aos caprichos da própria irmã, entendeu? Ela acabou cedendo aos caprichos da própria irmã e acaba ligando para Marin falando que iria aceitar. E aí elas vão se encontrar, com as meninas do grupo, justamente onde elas estavam naquele momento, para discutir como que iriam fazer esse negócio, Como que elas iriam fazer, Como que ia acontecer isso, Uma delas acaba olhando o perfil da Sádio no Instagram, na rede social, e acaba vendo que ela tem bastante seguidores, acaba vendo, ficando surpresa com o total de seguidores que a Sádio tinha. E depois que a Marin sai, a Marin decide ir pro banheiro porque ela estava necessitada, a Akira acaba falando da Sajuna e o Amani sabia que tinha algo errado aí. Porque enquanto a Marin estava no recinto, a Akira não tinha falado nada até aquele momento. E quando a Marin saiu, ela começou a falar. Então ele sabia que tinha alguma coisa errada, Então eles ficam ali discutindo, a Marin acaba voltando, Eles acabam discutindo. E no momento que a Akira foi fumar, Por quê? Porque estavam discutindo e tudo mais. A Sajuna decidiu ir ao banheiro. O próprio Gojo também decidiu ir ao banheiro. A Akira disse que vai fumar. Então o próprio Amane, para tentar tirar alguma coisa da Sajuna, da Akira no caso, alguma resposta do porquê ela não ter falado enquanto a Marin estava no recinto, E aí ele decide seguir ela para saber o porquê que ela odeia tanto a Marin. Já tinha ficado na cara. O Gojo, que estava passando para voltar ali para a sala onde eles estavam, ele acaba ouvindo. E ele teria que jogar o jogo, já que a Marin, já que elas iriam fazer o cosplay, a Marin pede para que ele passe em sua casa para jogar. E ele acaba indo fazer isso, mas o que deixa ele surpreso é o que a Akira não gosta mesmo da Marin. Mas eu não sei o motivo, porque cortaram, Porque na hora que ela ia explicar, ela só falou que eu não gosto de ficar no mesmo recinto que a Marin. Mas eu não sei o motivo realmente desse ódio todo pela Marin. E quando o Gojo chega na casa da Marin, ele vai para jogar o jogo, E vê como ela fica,
na fantasia, porque ela tinha passado numa loja que já vinha com a fantasia costurada e tudo mais, né? Ela fica... E aí ela decide vestir para ver como que ela fica na fantasia, né? Que a Marin tinha comprado, pois ele não teria tempo para criar uma do zero, né? Porque seria em 2 semanas ou em 1 semana e não iria dar tempo dele criar do zero. E o avô dele não estaria em casa naquele momento, então ele poderia ficar até um pouco mais tarde lá na casa da Marin jogando. Por quê? Porque seu avô estava na casa do pai da sua prima, onde ele ia fazer tratamentos médicos e tudo mais, e bababá, bababá. Então ele poderia ficar um pouco mais. Ele acaba ficando, né, jogando e tudo mais, mas quando ele percebe que tá na hora dele ir embora, acaba acontecendo uma coisa que acaba estragando esse plano dele de ir embora. Os trens tinham parado, tinha acontecido algum acidente, parece aqui em São Paulo, né? De vez em quando uma linha aqui de São Paulo, mano, começa a dar problema, né? De vez em quando uma linha aqui de São Paulo começa a dar problema, então, rapaz... e aí deu algum acidente, né? E aí os trens pararam, então não teria como ele ir para casa naquele momento. Então a Mari, que já tinha feito uma piada, pois descobri que o avô do Gojo não estaria em casa, ela decidiu dizer isso novamente, né? Por quê? Porque o Gojo, ele poderia ficar na sua casa. Só que ele estaria na casa de uma menina. E ele fica muito nervoso com isso. Então eles decidem passar no mercado para comprar algumas coisas, né, para comprar roupas e tudo mais, só que ele acaba vendo alguns energéticos e ele acaba tendo a grande ideia de fazer o seguinte: eu vou tomar energético para não dormir. Se eu não dormir e amanhecer e os trens voltarem a funcionar, eu vou para casa. Mas acaba preocupando a Marin ao ouvir aquela situação, que ela fica achando, né, que vai acontecer alguma coisa, né? Ela fica com um certo receio, apesar de ela mesma querer, porque ela tá apaixonada por ele. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Genildo Geek. Eu te esperaria aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando, dando no like, compartilhando o canal com seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.